Considerando as informações do texto, o resultado da adição 9 mais 12 será representado na base binária por. Então, uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1001 e 1100, respectivamente. A operação de adição na base binária segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal, como detalhado no quadro. Então, o que ele está dizendo nesse quadro aqui é que se o A for 0 e o B for 0, então A mais B é 0. Se o A for 0 e o B for 1, então A mais B é 1. Se o A for 1 e o B for 0, o A mais B é 1. E se o A for 1 e o B for 1, o A mais B vai ser 10. E ele dá um exemplo aqui. Então, por exemplo, na base binária, a soma dos números 10 e 10 é 100, como apresentado. Por quê? Porque quando você vai somar o 0 com 0, isso daqui vai dar 0. Foi o que foi dito aqui nessa tabela. 0 mais 0 é 0. Quando você for somar 1 mais 1, isso aqui vai dar 10. Então, 1 mais 1, você vai escrever aqui o 10. E por isso que esse 10 mais 10 é igual a 100. Então, considerando as informações do texto, o resultado da adição 9 mais 12 será representado na base binária por. Então, bom, galera, olha só. Essa questão, eu confesso que eu nem me preocupei em olhar isso daqui, tá? Em olhar isso e olhar o texto base ali, porque eu já conheço bem, né, os números binários. Então, para quem conhece bem número binário, essa é uma questão que ela é super tranquila, tá? Por quê? Porque 9 mais 12 é igual a 21, só que é igual a 21 no nosso sistema decimal, beleza? E existe um método para você descobrir, né, que tipo de número é esse número decimal na base binária, que é um método que é chamado de método das divisões sucessivas, tá? Eu vou explicar ele aqui como é que ele funciona só a título de curiosidade, tá? Mas você não precisaria saber isso para poder resolver, não. Mas você poderia pegar o 21 dividido por 2. Isso daqui dá 10, resto 1, né? Quociente 10, resto 1. Dividindo 10 por 2, isso aqui vai dar 5, resto 0. Dividindo 5 por 2, isso aqui vai dar quociente 2, resto 1. Dividindo o 2 por 2, isso daqui vai dar quociente 1 e resto 0. E dividindo o 1 por 2, isso aqui dá quociente 0 e resto 1, beleza? E no primeiro momento em que esse quociente deu 0, você acaba esse processo das divisões sucessivas e você pega a leitura desses restos que estão aqui na divisão sucessiva por 2. Então, você vai pegar essa leitura desses restos e você vai ler isso meio que de trás para frente. Você vai ler isso aqui daqui para cá, beleza? Então, quando você lê de baixo para cima, você tem primeiro esse 1, depois esse 0, depois esse 1, depois aquele 0 e depois esse 1. E por que eu fui marcando eles? Porque esse número ele é palíndromo, você consegue ler ele da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda da mesma forma. Mas a leitura correta nesse método das divisões sucessivas é você fazer daqui para cá, beleza? E isso daqui é a alternativa da letra D, beleza? Que é o 10.101. Mas, na verdade, o que eu costumo pensar não é nem nessa linha aqui. O que eu costumo pensar é assim, bom, o 21, a maior potência de 2, que é inferior ao 21, é o 16. Então, eu vou começar pelo 16. Depois, a próxima potência do 2, inferior ao 16, seria 8, só que eu não posso somar 8 aqui, porque já vai exceder o 21, então eu vou somar 4. E depois, o 16 com 4 já deu 20, então falta só a unidade. Isso daqui é 2 elevado a 0, isso aqui é 2 elevado ao quadrado, isso aqui é 2 elevado à quarta. Então, pela lógica lá dos binários, eu vou ter um 1 acompanhando 2 à quarta, eu vou ter um 0 que estaria acompanhando 2 ao cubo, já que o 2 ao cubo não apareceu nesse desenvolvimento. Eu teria um 1 acompanhando 2 ao quadrado, o 0 acompanhando 2 à primeira e o 1 acompanhando esse 2 elevado a 0 que está aqui.
beleza? Então seria esse número 10.101. É assim que eu faço. Eu acho que isso aqui não fica muito claro para vocês, porque para que isso aqui ficasse claro, eu teria que dar toda uma aula sobre como é que funciona esses sistemas de contagem e tal. Mas, em linhas gerais, sendo bem direto assim, e simples, é uma ideia muito parecida com o nosso número 123 na base decimal. O que é esse ou até melhor, vou fazer de um pouco diferente, 1123. O que é um 1123 na nossa base decimal? Ele usa os mesmos números 1 e 1 para representar quantidades distintas, porque o nosso sistema decimal ele também é um sistema posicional. Então, dependendo da posição em que você coloca o algarismo, você vai representar uma quantidade diferente. E vejam que esse 3 ele representa a unidade, e se ele representa a unidade, é como se ele estivesse acompanhando um 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1. Esse 2, que representa a dezena, ele acompanha um 10 elevado à primeira. Então, aquele 2, na verdade, ele não é duas unidades. Ele é duas dezenas, que é a mesma coisa que 20, que é a mesma coisa que 2 vezes o 10 à primeira. Esse 1 que está aqui está na centena. Então, ele está acompanhando o 10 ao quadrado. E esse 1 que está aqui está no milhar, então ele está acompanhando o 10 ao cubo. Então, eu poderia reescrever esse número como 1 vezes 10 ao cubo, mais 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 à primeira, mais 3 vezes 10 elevado a zero, que é rigorosamente a mesma coisa que eu faço com esse número no sistema binário. Eu escrevo 1 vezes 2 à quarta, mais 0 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 à primeira, mais 1 vezes 2 a zero. E como 0 vezes qualquer coisa é 0, então não vai aparecer o 2 ao cubo, não vai aparecer o 2 à primeira, só vai aparecer uma vez o 2 à quarta, que é 16, uma vez o 2 ao quadrado, que é 4, uma vez o 2 ao zero, que é 1, e essa soma dá aquele 21. Tranquilo? Bom, só que essa questão, mesmo que você não conhecesse números binários, daria para você resolver com as informações que ele te deu aqui no texto. Ela era uma questão, se você fosse capaz de interpretar bem o texto, ela era uma questão tranquila. Apesar de eu ter classificado como intermediária, porque alguns alunos não conseguiram entender muito bem o que estava sendo dito aqui. E por que dava para você fazer essa questão mesmo sem saber binários, né? Sem entender toda essa lógica que eu estava explicando aqui? Porque ele te deu quem era o 9 em binário, que era o 1001, e te deu o 12 em binário, que era o 1100. Então, vamos lá. O 9 é 1001 em binário. O 12 em binário, ele é o 1100. E agora, para somar esses dois números nos binários, você vai seguir essa tabelinha que está aqui, essa lógica que foi estabelecida aqui. Então, por exemplo, quando você soma 1 com 0, isso aqui está aqui, né? Ou 0 e 1 ou 1 e 0, tipo, tanto faz. Então, isso aqui vai dar 1. Quando você soma 0 com 0, isso aqui foi dito nessa tabela que também dá 0. Quando você soma 0 com 1, isso aqui foi dito para você que isso vai dar 1. E, por fim, quando você somar 1 com 1, isso aqui vai dar 10. Então, aqui embaixo você vai escrever o 10. Logo, essa soma aqui nos decimais equivale a quanto em binário? Equivale a esse número que está aqui embaixo, que é o 10.101, né, digamos assim, e a alternativa correta é a nossa letra D de dado, beleza? Bom, é isso, tá? Uma questão que eu classifiquei como intermediária por conta, né, de envolver uma boa interpretação aqui desse problema, mas para quem já conhecia números binários, já sabia lidar com isso, sei lá, estava estudando para algum outro vestibular em que isso aparece com frequência, a gente todo ano coloca nos simulados do Mente Matemática pelo menos uma questão que envolva esse lance de mudança de base, né, seja da base decimal para binária ou até mesmo da base decimal para hexadecimal, que é uma outra que costuma aparecer com uma certa frequência em alguns vestibulares, tá? Já apareceu acho no vestibular da UFO, enfim, em alguns outros aí. Beleza? E um último comentário, tá? Só a título de curiosidade aqui também, o nosso sistema decimal, ele é chamado de decimal porque ele tem 10 algarismos possíveis para ele, que são os números de 0 até 9, que são os restos na divisão por 10. E por que o binário só tem o 0 e o 1? Porque quando você faz divisão por 2, os únicos restos possíveis são o 0 e o 1, que foi o que aconteceu aqui nesse método das divisões sucessivas. Mas a gente poderia trabalhar, seguindo essa mesma lógica, com qualquer tipo de base. Eu poderia trabalhar com base 3. E aí, na base 3, os únicos códigos que são utilizados são o 0, 1 e 2, porque são os únicos restos possíveis na divisão por 3. Beleza? E esse tipo de
de conversão de bases é uma parada bem legal e que tende a cair em vestibulares sempre com essa mesma pegada aqui do Enem, né? Com eles explicando em linhas gerais como é que funciona aquele sistema. Mas de todos que já foram cobrados em vestibulares que eu me lembro, assim, que eu me recordo, essa questão aqui do Enem foi a mais detalhada, a mais bem explicada, digamos assim, a mais simplificada, né? Porque você poderia, se você entendeu bem essa parte aqui e essa tabelinha, você poderia resolver sem ter entendido muito bem o que era número binário, enfim, e essa conversão de bases de numeração, beleza? Mas uma questãozinha legal, porém intermediária.